Hoje é terça-feira, 27 de maio de 2025, e esta é a nossa terceira edição do dia. E hoje o nosso tema é um caso bem específico, sabe? De resistência diplomática. Um episódio que aconteceu num período bastante conturbado da política brasileira recente. Exato. A gente tem aqui uns trechos, de um artigo que analisa justamente a atuação de um diplomata, o Milton Rondô Filho, e mais especificamente a postura dele lá dentro de Itamaraty durante os eventos de 2016. As fontes detalham bem o contexto, o que ele fez e as repercussões. Certo. Então, a ideia aqui, nesta edição, é tentar entender o que rolou quando uma voz dentro da diplomacia brasileira decidiu, pelo menos na visão desse artigo, romper um certo silêncio institucional. Isso diante do que essa fonte específica descreve como uma ruptura democrática em 2016. Ok, então, vamos mergulhar nisso. Bom, o cenário, a gente lembra, era 2016, ano do processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff. E o artigo que a gente está usando aqui, ele caracteriza esse momento como um golpe institucional. É uma visão específica, claro, importante dizer isso. E descreve um clima assim. De silêncio, Um silêncio meio generalizado lá no Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores. E é bem nesse cenário que surge a figura do Milton Rondô Filho. Na época, ele era coordenador geral de ações internacionais de combate à fome. E ele tomou uma atitude que o material descreve como corajosa para uns, mas também de alto risco profissional para outros, Quebrando essa aparente conformidade. E o que ele fez exatamente? O que o texto destaca é que, em março de 2016, ele enviou circulares internas para várias embaixadas. Qual era o objetivo disso, segundo o que a gente leu? Parece que era para abrir canais com a sociedade civil internacional e garantir que diferentes visões sobre a crise política aqui no Brasil pudessem circular. Inclusive manifestações de organizações de fora, que, segundo o artigo, já alertavam para a possibilidade de um golpe. A justificativa do Rondô, registrada, era que ele só estava cumprindo uma função institucional mesmo, de diálogo, de análise crítica, basicamente sistematizando informações relevantes que vinham de fora sobre como a crise brasileira era percebida lá. Mas, claro, a reação do Itamaraty foi, imediata. Foi desautorizar as circulares. A alegação era que ele não tinha permissão superior para enviar aquilo. E isso levou primeiro à exoneração dele, ou seja, ele perdeu o cargo comissionado que tinha, e depois, mais tarde, já em 2018, ele levou uma suspensão formal. 7 dias. Pois é, um preço bem alto, O próprio artigo ressalta isso. Menciona a perda de funções e descreve como um isolamento funcional dele dentro do ministério. A visão do Rondô, que está registrada no material, era de que o impeachment não tinha base constitucional sólida. Era essa a crítica dele. E ele também criticava o que chamou de monopólio de opinião da mídia brasileira na época, que para ele teria ajudado a construir um consentimento social para aquela ruptura. E essa visão crítica dele não ficou só em 2016, não. A análise mostra que, nos anos seguintes, o Rondô também criticou o que ele via como uma perda de autonomia da nossa política externa e um alinhamento, talvez excessivo, aos Estados Unidos. Algo que ele percebeu que se acentuou mais no governo Bolsonaro. Outra crítica que ele fazia era a falta de atenção do Itamaraty com as relações com o Caribe e África, regiões que ele achava super importantes, dentro do que a gente chama de Sul Global. Entendo. E essa trajetória toda culminou com uma aposentadoria voluntária dele, depois da eleição do Jair Bolsonaro em 2018. As fontes registram que o Rondô afirmou que não se sentia capaz de representar um governo que ia contra os princípios éticos dele e contra o que ele entendia como função pública. É interessante ver como uma ação específica lá em 2016 se conecta com uma visão bem mais ampla sobre o rumo da diplomacia, Sem dúvida. O que se desenha aqui é um choque, Um confronto direto entre a consciência individual de um servidor, agindo com base no que ele entendia como seus deveres éticos e democráticos, e a resposta de uma estrutura institucional muito poderosa. Tudo isso no momento de altíssima tensão política no país. A reação à iniciativa do Rondô mostra bem essa dinâmica de poder e as limitações para discordar internamente que o artigo descreve. Exatamente. A história do Rondô
Do jeito que é apresentada aqui, ela joga uma luz sobre a complexidade e os riscos, né? Os riscos de discordar dentro de estruturas do Estado, principalmente em momentos de crise. Mostra como a lealdade à instituição pode bater de frente com princípios individuais e quais são os custos pessoais disso tudo. E isso deixa a gente com uma pergunta importante para pensar, né? Qual é, de verdade, o espaço para divergência? Para divergência baseada em princípios dentro das instituições do Estado, principalmente quando elas estão sob forte pressão política. E mais, quais podem ser as consequências disso a longo prazo? Para a própria instituição, para a democracia. Quando vozes que discordam, como a do Rondeau, segundo essa análise, são silenciadas ou punidas. Fica aí a reflexão. Olá, estamos de volta e, bom, nessa última parte a gente vai mergulhar um pouco mais fundo, né, na análise das reflexões do embaixador Celso Amorim. Isso, ele que é o assessor especial da presidência. Exato, e o foco aqui são os desafios, que não são poucos, da nossa política externa nesse cenário global tão turbulento, né? Com certeza. E as fontes que a gente analisou, elas mostram uma linha bem clara dele, né? Que seria? A defesa da autonomia do Brasil, do multilateralismo e, acho que o ponto-chave, da racionalidade diplomática. Para ele, é a ferramenta principal para navegar nesse caos todo. Entendi. Racionalidade como bússola. Precisamente. E, assim, ponto central mesmo nessa visão toda, essa defesa forte do multilateralismo. Ele se preocupa com o enfraquecimento das instituições, tipo ONU, OMC. Então, sabe, e associa isso, em parte, a posturas mais, digamos, desagregadoras, como a dos Estados Unidos na época do Trump, por exemplo. O alerta dele é bem direto, né? Se você tira as normas multilaterais, o que sobra? A lei do mais forte. E isso, para ele, é um retrocesso gigantesco. É aquela frase dele, né? Quando você tira o sistema multilateral, o que sobra é a força. Marcante. Exatamente essa. Define bem o pensamento. Tá. E nesse cenário, como o Brasil se encaixa? Qual seria a estratégia segundo o Amorim? Olha, parecer de manter a autonomia, sabe? Decidir por conta própria. Buscar um equilíbrio ali nas relações com as grandes potências, tipo China e Estados Unidos, sem alinhamento automático para nenhum lado. E como isso funciona na prática? Por exemplo, com a China. A relação se fortaleceu, né? Sim, fortaleceu. Mas mesmo assim, tem uma cautela clara. Um exemplo é não aderir formalmente à iniciativa Cinturão e Rota, aquele mega projeto chinês de infraestrutura. Ah, sim. A ideia parece ser: a China oferece muita coisa boa, talvez até com menos risco geopolítico imediato que os Estados Unidos agora. Mas esse interesse chinês pode ser usado também como uma carta na manga, sabe? Para negociar melhor com o Ocidente. É um jogo de equilíbrio. Interessante essa leitura. E essa linha de diálogo de buscar meio termo se aplica também aos conflitos regionais? Oriente Médio, por exemplo? Totalmente. No Oriente Médio, o Amorim reafirma a posição de sempre do Brasil: solução de 2 estados. A posição histórica. Isso. E ele condena forte qualquer discurso que negue a existência do povo palestino. Ao mesmo tempo, ele faz questão de separar. Criticar o governo de Israel não é antissemitismo. Uma linha tênue, mas fundamental. Esse diálogo. Para mostrar essa busca por conversar com os dois lados. E pegando esse gancho da mediação. E a guerra na Ucrânia, um conflito tão complexo com impacto global, como fica? A lógica é a mesma. Diálogo acima de tudo. O Amorim detalha os esforços do Brasil para conversar com todo mundo. Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, Vaticano, outros. Sem excluir ninguém. É a crítica dele. Ele acha que não dá para buscar a paz excluindo quem está no centro do conflito, né? Precisa ouvir as partes, entender as raízes do problema. Entendi. O Brasil tenta se colocar ali como um articulador, um facilitador de conversas, especialmente junto aos países do chamado Sul Global. Mas a análise dele não fica só lá fora, né? Ele também olha para dentro, para as nossas contradições aqui no Brasil. Isso é bem interessante, como ele conecta isso. Ele não foge dos pontos sensíveis. Toca na questão ambiental, por exemplo. Ah, o debate da Foz do Amazonas? Exatamente. Ele argumenta que a liderança do Brasil no clima
ganha força justamente quando o país encara de frente esses conflitos internos. Ter um ministério forte, projeção lá fora, enquanto lida com essa tensão aqui dentro, seria um sinal de maturidade. Por outro lado, Ele menciona o veto à entrada da Venezuela no BRICS. A justificativa foi quebra de confiança. Isso mostra que, mesmo buscando diálogo, o Brasil tenta manter alguns critérios, inclusive democráticos, nas suas alianças. Não é pragmatismo a qualquer custo. então essa tensão interna entre, sei lá, desenvolvimento e preservação, ou entre pragmatismo e princípios, ela tá sempre ali. Sempre. E o que chama muito a atenção na visão do Amorim é a gravidade que ele vê no momento atual. Ele chega a dizer que talvez seja mais confuso, mais volátil que a crise dos mísseis lá de 62. Nossa, é forte isso. É muito forte. Para ele, essa mistura de desinformação em massa, irracionalismo na política e o esvaziamento dos fóruns multilaterais, tudo isso junto é uma ameaça real à ordem que a gente conhece. Ele fala do antidiscurso, né? Isso. A troca do debate racional por impulso, por emoção, que as redes sociais amplificam muito. Para ele, a grande luta hoje é essa, racionalidade contra irracionalismo. Entendido. Então, para a gente amarrar isso tudo, a mensagem principal que a gente tira das fontes é que a aposta, segundo Amorim, é o Brasil usar sua vocação histórica, né, de construir pontes. Diálogo incansável, defender o multilateralismo, mesmo num cenário tão difícil. Fortalecendo laços com a América Latina, África, BRICS, G20. E aquelas iniciativas tipo Aliança Global contra a Fome. Correto. A análise dele é, no fundo, um grande apelo à razão diplomática, para tentar conter o caos. Mas, e aqui fica a reflexão, né? Como que essa busca por razão e equilíbrio se segura na prática, diante de tanta pressão política e econômica global e aqui dentro? E como ela lida com as nossas próprias contradições? Tipo as tensões entre desenvolvimento e meio ambiente que a gente falou. Isso. Ou a desigualdade, o racismo estrutural, que o próprio Amorim aponta como desafio para o amadurecimento completo do nosso Estado. Como equilibrar tudo isso? É, uma pergunta que fica no ar, sem dúvida. Uma excelente provocação para a gente fechar a nossa análise de hoje. Com certeza. E olha, não se esqueça, o podcast Nosso Ponto de Vista sobre os Fatos vai ao ar de segunda a sexta, às 7, meio-dia e 17 horas. E também aos sábados, ao meio-dia. Isso aí. Um abraço carinhoso e até a próxima!